Olá, hoje nós vamos falar sobre Sara. Sara foi esposa de Abraão e a sua história também está descrita em Gênesis. Abraão, um homem chamado por Deus para iniciar uma família que se multiplicaria e viraria um povo, uma nação, a qual Deus escolheria para demonstrar o seu caráter, o seu poder, as suas obras grandiosas e se fazer conhecido em toda a terra. Esse povo é o povo de Israel. E tudo começou com uma promessa de um filho a Abraão e Sara. Esse filho veio depois que os dois já eram idosos. Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos. Nessa idade, a promessa de Deus se cumpriu e nasceu Isaac, o filho da promessa. Isaac quer dizer riso e Sara deu esse nome para ele porque depois de velha ela ainda teve motivos para sorrir, porque ela confiou e acreditou numa promessa de Deus para ela. A Bíblia conta que Sara era uma mulher muito bonita e apesar de não ter filhos, ela era cobiçada em todos os lugares por onde Abraão passava. E Abraão, pelo medo de que os homens das cidades matassem-no para ficar com Sara, ele mentia e dizia que Sara era sua irmã. Esses episódios, um deles aconteceu quando Sara já era bem velha, bem idosa, perto de engravidar de Isaac. Então, isso demonstra que ela era realmente uma mulher muito bonita, apesar da idade. De início, Sara não acreditou na promessa de Deus. Talvez ela tenha pensado que aquela promessa fosse só para o seu marido, Abraão. E ela quis facilitar as coisas. E ela deu a sua serva, Agar, por mulher a Abraão, para que Abraão pudesse ter um filho e esse filho fosse o filho da promessa de Deus. Mas Deus não precisa da ajuda de ninguém. A promessa de Deus era para Abraão e Sara. E apesar de Abraão ter tido um filho com Agar, o Ismael, essa pequena ajuda que Sara quis dar a Deus custou uma briga que dura gerações entre o povo de Israel e os outros árabes, por causa dessa ajuda que Sara quis dar a Deus. Sara não foi uma mulher perfeita, mas ela teve grandes qualidades. Abraão era um homem nômade que saiu da terra de Ur dos Caldeus para peregrinar pela terra de Canaã, onde Deus posteriormente daria a Israel. E nós vemos que Sara era companheira, Sara era presente, Sara era apoiadora. E mesmo quando seu marido tomava as decisões que não eram tão acertadas assim, Sara estava presente, Sara estava junto com ele. E isso demonstra um grande exemplo para nós mulheres. Então a lição de vida que nós temos que aprender com Sara é que mesmo nós não sendo perfeitas, mesmo podendo até errar e fracassar, mas se nós tivermos fé, Deus vai nos usar, apesar das nossas falhas. Deus te abençoe.